Oi, eu sou o Gu e eu tava lembrando de quando eu era pequeno e eu amava levantar da minha cama de manhã e ir correndo pro sofá pra assistir os desenhos que passavam de manhã, como Pokémon e muitos outros. Eu lembro também que eu amava o Ilha dos Desafios ou Total Drama, seja lá como é que você chama isso. Mas a gente tem que concordar que esse desenho era muito melhor do que Big Brother ou A Fazenda. Bom, no tempo que eu assistia Pokémon, eu não entendia muito bem o desenho, na moral eu só assistia mesmo porque era legalzinho. Então eu decidi saber mais sobre essa franquia. Então eu comecei a jogar todos os jogos e entender mais da história, assistir todo o anime e eu tenho que falar que o anime é uma porcaria. Bom, era divertido quando eu era criança, mas hoje eu não vejo muita graça não. Eu aposto que depois desse vídeo você vai sair desse vídeo com muita vontade de jogar os jogos. Então, bora lá. Primeira geração. Em 21 de abril de 1989 no Japão. Bom, em 31 de julho de 1989 na América do Norte, o primeiro console da linha Game Boy foi criado. Na época não tinha muitos jogos legais e nada de Pokémon existia, nem tinha sido criado ainda. A primeira geração de Pokémon, o primeiro vestígio de Pokémon, o primeiro game da franquia foi apresentado em 1996 para Game Boy. Como o Game Boy não era um videogame portátil de muito peso, bom, em 1996 para Game Boy foi lançado o primeiro jogo de Pokémon. Nada de Pokémon existia ainda. O primeiro jogo era Pokémon Red e Green, duas versões muito iguais. A única diferença é que cada versão você podia capturar os Pokémons exclusivos, como por exemplo o Meow só aparecia na versão Red, sabe? Apresentando apenas 151 Pokémons. O game era todo em preto e branco, graças ao cabo Game Link do Game Boy. Você poderia trocar seus Pokémons e batalhar contra outros treinadores que também tinham o jogo nos seus consoles. Bom, a primeira geração era bem simples. Você era um treinador que se chamava Red. No início de sua jornada Pokémon, o professor Carvalho, que é o professor responsável por Kanto, te encontra e dá seu primeiro Pokémon, com os iniciais de Kanto sendo Bulbasaur do tipo grama, Squirtle do tipo água e Charmander do tipo fogo. Você tinha que escolher um desses Pokémons para ser seu primeiro e começar sua jornada. Bom, depois disso você tem que lutar contra os 8 líderes Pokémon, conseguir as 8 insígnias e chegar na Elite Four, que é a elite dos 4 melhores. Depois que você lutar e derrotar a Elite 4, você vai lutar contra o campeão, que é o melhor da região. Se você ganhar dele, você vai ganhar o posto de campeão da região. E bom, tudo isso era para ser muito fácil, mas toda a sua trajetória vai ser atrapalhada pela equipe Rocket, que muito diferente do desenho, ela é realmente cruel. No desenho retrata a equipe Rocket como um bando de bobões que não conseguem nada, mas na série principal, que são os jogos, claro, a primeira geração era muito mais cruel. O lema da equipe Rocket era roubar Pokémons para o lucro, capturar Pokémons para o lucro, e todos os Pokémons existem para a glória da equipe Rocket, como por exemplo, na primeira geração a equipe Rocket pegava os Cubone para arrancar seus crânios e vender no mercado negro. Na segunda geração acontece uma coisa bem parecida, com eles pegando todos os Slowpokes e arrancando suas caudas para faturar muito. Bom, o líder da equipe Rocket é o Giovanni, que é o cara mais cruel que existe. Ele quer dominar o mundo, capturando todos os Pokémons fortes para si, e o nosso objetivo vai ser derrotar a equipe Rocket, quebrar todos os seus planos. E bom, depois que você zerar o jogo, conseguir concluir tudo, você virava o campeão de Kanto. Depois que você virar o campeão, não tem muito o que fazer, você pode simplesmente jogar todo o jogo e capturar todos os 151 Pokémons para completar sua Pokédex. Na verdade 150, porque na época o 1000 só era distribuído por evento. Então se você conseguir capturar todos os 150 Pokémons, você pode ir num prédio que está dentro do jogo e encontrar os desenvolvedores do jogo. Se você conversar com eles depois de ter concluído a sua Pokédex, você pode ganhar um certificado de conclusão da Pokédex. E se você tiver o Game Boy Printer, que era uma máquina impressora pequena que imprimia tudo do Game Boy, você poderia imprimir seu certificado de conclusão e até deixar guardado para comprovar de que você é sim um grande treinador Pokémon. Então,
bora pra segunda geração. Bom, depois do grande sucesso que o Game Boy fez, ainda mais o grande sucesso que Pokémon Red e Green fizeram, lançou um outro Game Boy. Em 1998 foi lançado o Game Boy Color, que trazia a grande novidade no seu próprio nome, as cores, e com um processador de 8-bit, ele trazia algumas mecânicas muito divertidas. Em 1999, lançou o segundo jogo de Pokémon, trazendo 100 novas criaturas. Lançado para Game Boy Color, agora Pokémon tem cores Pokémon Gold e Silver, que na mesma pegada do primeiro, são o mesmo jogo, apenas com Pokémons exclusivos em cada versão. Agora a Pokédex tem 251 Pokémons. E bom, agora que o jogo tem cores, foram descobertas os Pokémons Shines, que são aqueles Pokémons que nascem com cores diferentes, como por exemplo o Espion, que é rosa, e você pode capturar ele verde. Agora o jogo podendo se passar em tempo real, com um sistema de dia e noite, com horários e tudo mais. E agora que o sistema tem dia e noite, você só pode capturar certos Pokémons à noite, e algumas evoluções você só pode conseguir à noite também. Bom, nessa nova geração, na segunda geração, se passa em Johto, que é 3 anos depois do primeiro jogo. Agora todos os Pokémons têm sexo, sendo divididos entre machos e fêmeas. Assim você pode cruzar os Pokémons, resultando em ovos. Agora os sprites são muito mais bem elaborados e trazendo 2 novos tipos, como o tipo noturno e o tipo aço. Dessa vez a gente é outro protagonista, começando a sua nova jornada em Johto. E dessa vez a gente tem que ir no laboratório para poder escolher nosso primeiro Pokémon. Chikorita do tipo grama, Totodile do tipo água e Cyndaquil do tipo fogo. Bom, o negócio aqui é o mesmo. Você vai ter que capturar muitos Pokémons, vai ter que derrotar os 8 líderes de ginásio e conseguir suas 8 insígnias para você poder ir para a Liga Pokémon e lutar contra a Elite dos 4. O grande diferencial desse daqui é que, como você tinha derrotado a equipe Rocket lá no primeiro jogo, dessa vez a equipe Rocket está sob o comando de outra pessoa, até porque o Giovanni tá meio parado na época. E agora a gente tem um grande rival chamado Silver. É um garoto de cabelo ruivo, bem irritado, que inclusive ele rouba um Pokémon no começo do jogo. Nesse jogo não deixa bem claro quem exatamente ele é, mas lá no Nintendo DS, quando foi lançado Pokémon Heart Gold e Soul Silver, que é o remake de Pokémon Gold e Silver, tem um evento que deixa bem claro de que esse garoto de cabelo ruivo é filho do Giovanni, o ex-líder da equipe Rocket. Depois que você conseguir todas as 8 insígnias, você pode pegar uma balsa e ir para Kanto. Sim, você pode sair de Johto e ir para Kanto, a região do primeiro jogo. Lá você pode fazer a mesma coisa, derrotar todos os 8 líderes de ginásio, conseguir as 8 insígnias e participar da Liga Pokémon. E bom, você tá achando muito legal e de uma geração para outra geração, é porque você ainda não viu nada. Depois que você concluir tudo isso, você vai ter acesso ao Monte Silver, e lá nesse Monte Silver vai ter um treinador que depois que virou campeão, ele se isolou nesse monte. E adivinha quem é? Sim, o Red, o protagonista do primeiro jogo. Então você vai poder batalhar com o seu ex-personagem. Sabe como é que é? Bom, a batalha é muito tensa, até porque no primeiro jogo a gente conseguiu ser campeão de campo. Então o cara vai estar muito forte, todos os seus Pokémons vão estar muito upados. Terceira geração. Em 2001, foi lançado o último Game Boy, o famoso Game Boy Color, popularmente abreviado como GBA. Um console portátil muito famoso, provavelmente um dos melhores que teve do Game Boy. Bom, como já era em 2001, ele era muito melhor do que os outros portáteis. Ele era de lado e tinha um formato muito mais compacto, com uma tela de 2,9 LCD sem retroiluminação. Então você tinha que jogar o jogo no claro, uma resolução de 240 por 160, um processador muito melhor de 16 MHz e 32 bits, ou seja,
memória, dava para fazer muito bem ótimos jogos para este portátil. Então foi lançado mais um jogo de Pokémon, agora a terceira geração. A terceira geração foi adicionado 135 novos Pokémons. Introduzido em 2002, o jogo para Game Boy Advance, Pokémon Ruby e Sapphire, alguns Pokémons dessa geração foram introduzidos e adaptados às animações. Agora com a Pokédex de 386 Pokémons, bom, essa possivelmente foi a geração ou mais amada ou mais odiada, porque nessa época Pokémon tava meio mal na audiência. Nessa geração se passa em Hoenn. Nem preciso falar que a gente vai ser outro treinador Pokémon, começando a sua jornada, e agora você vai ter que escolher de novo um Pokémon para iniciar sua jornada. Agora com o Trico do tipo Grama, Tortue do tipo Fogo e Mudkip do tipo Água, a Pokédex agora está muito mais bem detalhada, trazendo natureza dos Pokémons. Agora você pode ter a dupla Battle, que é 2 Pokémons contra 2 Pokémons. E agora o negócio aqui é o mesmo: 8 insígnias, 8 ginásio, Liga Pokémon, mas aqui o negócio é bem diferente. Você não pode sair dessa região para ir para outra, como por exemplo em Johto você podia ir para Kanto, aqui você não pode. O design tá muito mais bem desenvolvido, os traços e tudo mais. E aqui nada de equipe Rocket, você vai ter que lutar com a equipe Magma ou a equipe Aqua, dependendo de qual versão você quiser jogar. Se você jogar a versão Ruby, você vai ter que lutar contra a equipe Magma. Se você jogar a versão Sapphire, você vai ter que lutar contra a equipe Aqua. Cada equipe tem o desejo de dominar o mundo, com a equipe Aqua querendo encher o mundo de água e a equipe Magma querendo encher o mundo de terra. Elas são arqui-inimigas e cada uma delas querem dominar um Pokémon lendário, que se elas tiverem controle sobre esses Pokémons, elas vão poder dominar o mundo do seu jeito. Tem uma terceira versão, a versão Emerald, que ela é um pouco diferente, trazendo a Batalha da Fronteira. Então provavelmente essa equipe Emerald é a melhor que tem. Na versão Emerald você luta com ambas as equipes, tanto a Magma quanto a Aqua. Bom, em 2004, como a terceira geração não foi lá grande coisa, em 2004 resolveram relançar a primeira geração, sim, trazendo o remake dos primeiros jogos, Pokémon Fire Red e Leaf Green. Esse com certeza deve ser o melhor jogo de Pokémon que existe, trazendo a primeira geração, que é a mais amada de muitos, com traços e gráficos da terceira geração. Bom, como é um remake, não muda nada, a história continua sendo a mesma, só que com traços muito melhores. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi deixar o resto para outro vídeo. Nesse vídeo eu só falei das 3 primeiras gerações, do Game Boy clássico, do Game Boy Color e do Game Boy Advance. No próximo vídeo eu faço sobre o Nintendo DS e o Nintendo 3DS e o Switch. São 8 gerações no total, até agora só foi 3. Se você ficou até o final desse vídeo, então quer dizer que você gostou? Deixa um like aí e se inscreve. Falou!